bem lá na frente na sua Bíblia, uma das cartas do apóstolo Paulo, das cartas pastorais de Paulo, cartas da prisão na realidade, né? Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Filipenses 1, 27 a 30. Por favor, acompanhe a leitura em sua Bíblia. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Eu vou pedir ao diácono Ivair que nos dirija a Deus nessa oração. Está aqui desse ladinho aqui, ó. Levar o microfone lá para ele. Pode vir aqui, ele vem aqui, assim não fica mais fácil. Ivair, querido. Fechamos nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos aqui em Tua casa, para render graças a Ti, louvores a Ti, ó Pai. Amém. E neste momento, da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o nosso pastor, para que ele traga a mensagem que foi colocada no coração dele, Pai, pelo Amém. Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui alimentados com Teu Espírito, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, sair diferente de como nós entramos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós agradecemos por tudo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, querido. Meus amados irmãos, no domingo passado nós tratamos de um tema importante, um tema atual, sempre atual para a vida da igreja, que é o mundo, o cristão e a volta de Cristo. E nós falamos aqui sobre dois pontos importantes do texto que lemos do Evangelho de Lucas, onde o Senhor Jesus Cristo nos diz que antes da sua vinda, o mundo estaria como nos dias de Ló e como nos dias de Noé, ou invertido, né? Como nos dias de Noé, primeiramente, e depois como nos dias de Ló. Lembrando que Noé é o protagonista do dilúvio e que durante 120 anos esteve testemunhando enquanto construía a arca, testemunhando sua fé em Deus, aguardando o dia em que Deus iria enviar o dilúvio sobre a terra. 120 anos se passaram, a paciência de Deus marcou aqueles dias de Noé. Também nos dias de Ló, nós vimos aqui, Ló é o protagonista já da história da destruição de Sodoma e Gomorra, duas cidades também do Antigo Testamento, onde Deus decidiu destruir aquelas cidades devido à corrupção moral, à falta de amor ao próximo, à indiferença total para com as coisas de Deus. Enfim, nós vimos grandes semelhanças entre os dias de Noé e os dias de Ló. E afirmamos aqui aquilo que Cristo diz, que será assim antes da volta dele. O mundo estará vivendo esse mesmo problema moral, problema espiritual. As pessoas, Jesus vai dizer, as pessoas estarão se casando e dando-se em casamento, vendendo, comprando, plantando, colhendo. Até aí nenhum problema. Qual é o problema? O problema central é que as pessoas estarão indiferentes para com a pessoa de Cristo, indiferentes para com a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. E a pergunta que a gente faz diante desse fato é se é possível viver como cristão num mundo como esse.
É possível viver como cristão num mundo como esse, no mundo como Noé viveu, no mundo como Ló viveu? Logicamente que a resposta é sim. E a resposta é sim, porque a Bíblia Sagrada diz que Noé viveu dias assim. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, diz a Bíblia Sagrada. Lá em Gênesis, no capítulo 6. Também no capítulo 18 de Gênesis, nós vamos ver que Ló era um homem que vivia como um homem justo no meio de uma sociedade injusta e corrupta. Você pode dizer assim, mas pastor, só 2? Né? Pastor, só 2. No caso de Noé, nos seus dias, junto com a sua família, e no caso de Ló, especialmente junto com suas 2 filhas. Junto com as suas 2 filhas. Mas eles viveram de maneira íntegra, mesmo que fossem a minoria da minoria. Mas eles viveram de maneira íntegra, justa, correta, em comunhão com Deus, quando todos estavam alheios, indiferentes e distantes de Deus. Viveram de maneira assim. Então eu quero dizer aos irmãos que é possível vivermos a nossa fé cristã, o nosso compromisso com Cristo, o nosso compromisso com o Evangelho, num mundo como o nosso, que cada dia se distancia mais e mais do Senhor. O apóstolo Paulo, meus irmãos, que escreveu esta carta, ele foi uma testemunha viva enquanto escrevia esta carta. Paulo estava preso numa prisão romana e escreve esta carta à igreja em Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade muito importante, era uma colônia romana, diferente de tantas outras cidades do Império Romano. Porque quando você pensa numa colônia romana naqueles dias, era uma cidade, era uma Roma em miniatura. A cidade de Filipos foi fundada por Alexandre o Grande, em homenagem ao seu pai, e o Império Romano, então, ele toma essa cidade para si, enquanto vai conquistando e construindo o seu grande império. O fato é que esta cidade era uma cidade, basicamente, os moradores dessa cidade eram veteranos do exército romano. Então, era uma cidade onde, basicamente, todos os cidadãos eram romanos por direito de nascença. Eram cidadãos romanos de fato. E para lá Paulo vai ser preso, por quê? Porque Paulo, por direito também, era cidadão romano. Então ele seria julgado pelas leis romanas. Agora ele seria julgado por quê? Paulo não estava sendo julgado por se levantar contra o governo romano. Ele não estava sendo julgado por ser um anarquista, por ser um revolucionário. Paulo estava sendo julgado e seria condenado por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Isso levou Paulo para a prisão, até a sua morte por decapitação, como era a morte de um cidadão romano, condenado à morte. E o apóstolo Paulo, ele está ali, em uma prisão romana, pensando nos cristãos que estão ali na cidade de Filipos. Aqueles irmãos da cidade de Filipos eram irmãos que eles tinham uma dupla cidadania, como Paulo tinha. Ele era um cidadão romano, mas também judeu. E Paulo vai transmitir de alguma maneira a palavra a estes irmãos, dizendo que eles tinham uma dupla cidadania. Uma cidadania terrena, mas também eles tinham uma pátria que estava nos céus. Ele fala sobre isso aqui na carta. E ele diz que o fato deles serem cidadãos do reino de Deus era o maior privilégio que eles tinham, muito maior do que aqueles cidadãos romanos que ali moravam na colônia de Filipos. E por causa disso, eles deveriam ainda mais aprimorar o seu testemunho diante daquela sociedade tão orgulhosa, tão vaidosa de si mesma. E Paulo, então, queridos irmãos, ao escrever esta carta, 2 problemas ele está enfrentando. O primeiro problema era um grupo de cristãos
falsos cristãos, isso é importante, mas que se denominavam cristãos, mas eram falsos cristãos que haviam se introduzido no meio do cristianismo, com um cristianismo deturpado, e estavam falando contra o apóstolo Paulo, colocando em xeque o caráter de Paulo, dizendo: se ele fosse um homem de Deus de fato, ele não estaria preso. Não é muitas vezes assim que algumas pessoas dizem: se você fosse crente verdadeiramente, você não ficaria doente, você não passaria por problemas. Parece que existe uma teologia meio esquisita assim, que é pregada por aí, não é verdade? Hoje eu li um artigo na página da UOL, me chamou a atenção, que lá no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, eu já tinha visto um vídeo sobre isso que me mandaram. Mas eu falei, até quando eu vi aquele vídeo, porque tem tanto vídeo falso, né? Falei, será que é verdade isso? Mas para minha surpresa, hoje, um artigo escrito sobre esta questão de traficantes de droga que se dizem evangélicos, olha que loucura, se dizem evangélicos, entrando nos centros de macumba, nos terreiros de macumba, lá no Rio de Janeiro, destruindo os terreiros de macumba em nome de Jesus, expulsando os pais de santo, as mães de santo. Eu falei, gente, onde a gente vai chegar com esse falso e doido evangelho que está aí, né? E com a metralhadora na mão, né? O fuzil, na realidade, né? O fuzil ali na mão, dizendo: eu sou de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Puxa vida, né? Que loucura, irmãos. Mas convém lembrar que esse mesmo falso evangelho, ele já existia lá atrás. Isso confunde a cabeça das pessoas, confunde muito. E Paulo vai mostrar a importância, então, do que é ser verdadeiramente um cristão evangélico no mundo em que nós vivemos. Paulo viveu como um verdadeiro cristão evangélico nos seus dias. E ele, então, incentivou, estimulou aqueles irmãos dos seus dias a viverem a verdadeira fé evangélica de maneira clara e evidente, para que todos pudessem perceber a diferença do que é um verdadeiro cristão, alguém que só se denomina evangélico, mas não é. No passado o pessoal dizia que era o crente denorex, né? Que parece, mas não é. Mas esse tipo de gente que parece que é uma coisa, mas você vê, você fala, mas não pode ser. Jesus não era assim. Os apóstolos não eram assim. Tem alguma coisa errada. O rótulo está certo, mas o conteúdo é muito diferente do que a palavra de Deus nos ensina. Essa era uma preocupação de Paulo, corrigir equívocos. A outra questão é que Paulo via cada vez mais a possibilidade da morte batendo a sua porta. Ele vai dizer aqui nesse capítulo, ele vai dizer, olha, eu estou pronto para partir e estar com Cristo. Aliás, eu quero isso. Para mim é muito melhor partir e estar com Cristo. Mas se Deus ainda quer que eu esteja aqui para o bem de vocês, eu vou permanecer aqui enquanto Deus quiser. Porém, quer eu parta, quer eu esteja presente, eu não estarei presente fisicamente com vocês. Então, quer eu esteja presente ou ausente, presente no sentido de ainda estar aqui no mundo, não partir com Cristo, mas de qualquer maneira ausente, ele vai dizer, olha, eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão, firmes na fé. Firmes na fé. É interessante, irmãos, que quando morre um grande líder, uma pessoa que é referência para nós na fé, talvez alguns aqui podem dizer, o meu pai na fé foi o fulano, né? Pessoa que pregou o evangelho para mim, algum pastor, alguma pessoa que a gente admira muito, e essa pessoa ela parte, ou acontece alguma coisa muito complicada com ela, nós somos às vezes levados a ficar confusos. E agora? Como é que nós vamos fazer? O que vai acontecer com a igreja? Como vai ficar a minha família?
como que vai ser agora? Como é que nós vamos fazer? Mas Paulo vai mostrar uma coisa importante, que a vida cristã daquelas pessoas não estava nas mãos dele. Nós não temos a vida de ninguém em nossas mãos. Cada vida pertence a Deus. Tanto a vida daqueles que são salvos, quanto a vida daqueles que se perdem. Todas as vidas pertencem a Deus. Nós não temos controle sobre nada e sobre ninguém. E não há como nós controlarmos as pessoas e o que as pessoas fazem. Mas nós temos condições, sim, de andarmos de maneira correta e cuidarmos da nossa própria vida na presença do Senhor, ainda que todos se afastem. Mas nós temos condições de viver o cristianismo autêntico, verdadeiro, seguindo a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo vai dizer algumas coisas importantes, pelo menos 3 aqui, que eu compartilho com os irmãos nesse contexto da nossa carta que lemos aqui. A primeira delas é que, para viver como um cristão no mundo atual, no mundo em que nós vivemos, nós precisamos viver de maneira consciente cada dia do nosso compromisso com a pessoa de Cristo. Viver de maneira consciente do nosso compromisso com a pessoa de Cristo. Paulo podia estar presente ou não, Paulo podia morrer ou não. O que acontecesse com Paulo era um problema de Deus com Paulo. Agora, cada um de nós tem que estar constantemente avaliando como é que está o meu compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Paulo pode não estar presente, mas Cristo sempre está presente. Ele está presente onde quer que eu vá, ele ressuscitou dentre os mortos. Nada mais limita a presença de Cristo. Cristo está presente aqui, Ele está presente comigo quando eu estou em casa, Ele está presente comigo quando eu estou dirigindo o meu carro, Ele está presente comigo quando eu vou buscar meus filhos na escola, Ele está presente comigo quando eu estou sozinho com a minha esposa, Ele está presente comigo quando eu vou no banco, Ele está presente comigo quando eu faço os meus negócios, Ele está presente comigo quando eu pago ou deixo de pagar alguma dívida, Ele está presente comigo quando eu falo verdade ou quando eu falo mentira, Ele está presente. E qual é o meu compromisso com esse Cristo presente? Que diferença faz para a minha vida esta realidade de que Cristo está presente todos os dias e eu não posso esconder absolutamente nada dele? Ele está presente. Então, se eu perco alguém importante, alguém que é referência para a minha vida, isso de maneira alguma pode me abalar a ponto de eu desanimar. Eu sempre coloco aqui para os irmãos uma pessoa que foi referência para a minha vida, logicamente foi a minha mãe. Às vezes para você foi o seu pai, ou foi, não sei, mas foi a minha mãe de vida espiritual. Mas e quando minha mãe morreu? E aí? Agora eu não vou mais na igreja porque eu ia por causa da minha mãe, para agradar a minha mãe. Agora eu não vou ler mais a Bíblia porque eu li a Bíblia para minha mãe ver que eu li a Bíblia. Como que é esse negócio? O meu compromisso depende da fé da minha mãe? Ou o meu compromisso com Cristo é o meu compromisso com Cristo? Se a minha esposa ela tem compromisso com Cristo ou não, é um problema dela. Se os meus filhos têm um compromisso com Cristo ou não, é um problema deles. Se eu tenho um compromisso com Cristo ou não, é problema meu. Então, quer as pessoas que vivam comigo, ao meu lado, ao meu redor, elas tenham ou não tenham um compromisso com Jesus, isso não pode interferir de maneira alguma no meu compromisso com a pessoa de Cristo. Eu tenho que ter consciência de como é que está o meu compromisso com Cristo, o meu compromisso com Ele na igreja e fora da igreja. Porque onde quer que eu vá, Cristo está presente na minha vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante para viver a nossa fé cristã no mundo como o nosso, é preciso viver de maneira consciente
do compromisso que eu tenho com a igreja de Cristo. Eu tenho um compromisso com a igreja de Cristo. Eu faço parte de um corpo. Paulo vai dizer aqui para nós, né, ele fala assim, ó, fique eu sabendo que vocês, versículo 27, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Para quem que ele está falando? Ele está falando para a igreja. Está falando para crentes individualmente, mas também para a igreja como um todo. Então eu tenho um compromisso com Cristo. E esse compromisso com Cristo me leva necessariamente para um compromisso com a igreja de Cristo, que é o seu corpo. Não há como eu ter um compromisso com a cabeça e não ter compromisso com o corpo. Jesus é um ser inteiro, integral. Ele tem uma cabeça e tem um corpo. Da igreja, ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Então, quando eu tenho um compromisso com ele como cabeça, eu tenho um compromisso com o seu corpo, que é a igreja. Mesmo com todas as deficiências, mesmo com todos os problemas que uma igreja vem a ter. Mas eu tenho compromisso com a igreja de Cristo, porque eu tenho um compromisso com Cristo. É impossível eu ter um compromisso com Cristo e não ter um compromisso com a igreja de Cristo. Porque a igreja é a representante de Cristo nesse mundo. É a igreja que representa Cristo nesse mundo. Quando você pergunta onde Cristo está onde a igreja está. Por isso a igreja leva o evangelho, por isso a igreja faz missões, por isso a igreja evangeliza, para que Cristo possa estar em todos os lugares através do seu corpo, que é a igreja. E para que aquelas pessoas que creem em Cristo, elas possam então receber orientação, receber direção espiritual para suas vidas através da comunhão do corpo. E eu já disse isso aqui uma vez aos irmãos, que há algo especial na comunhão da igreja. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 133, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Por isso também o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então eu preciso ter comunhão com o corpo de Cristo, eu preciso me encontrar dentro do corpo de Cristo, participar ativamente da vida da igreja, servindo aos irmãos, estando em unidade. Porque o que acontece? Meus amados irmãos, olhe para fora da igreja. Você observa como as pessoas elas se unem em grandes eventos. As pessoas do mundo, elas se unem em grandes eventos para celebrar os seus grandes eventos e lutarem pelos seus interesses. Vocês já perceberam isso? Como eles conseguem levar milhões e milhões de pessoas para as ruas, para os campos de futebol, para outros lugares, eles se unem felizes, eles cantam, eles fazem e defendem as suas ideias, as suas visões, eles estão juntos, mesmo não se conhecendo. Alguns nunca conversaram uns com os outros, mas eles estão lutando por uma coisa comum, os seus ideais, os seus objetivos, os seus propósitos. Mas você já percebeu como os cristãos têm uma grande dificuldade de se reunirem juntos por uma causa comum? Como muitas vezes nós enfatizamos mais as nossas diferenças, as nossas divergências e brigamos por coisinhas tolas, quando nós deveríamos nos unir ainda mais para orarmos uns pelos outros, orarmos juntos. Queridos, você pode, eu posso
Você já imaginou eu saindo lá no centro da cidade, lá no calçadão, com uma faixa sozinho, defendendo a família? Você já imaginou? O que as pessoas vão falar? Coitado. Olha lá o louco. Não é? Que efeito vai ter? Quase zero. Agora imagine as igrejas, os cristãos juntos, que amam verdadeiramente a Cristo, que adoram verdadeiramente ao Senhor, que creem de todo o seu coração na Bíblia como palavra de Deus. Juntos esses cristãos se reunirem para orarem juntos em favor da família, orarem juntos em favor da pátria, orarem juntos para mudanças verdadeiras no nosso país. Meus irmãos, vocês acham que isso vai ter algum efeito? Ou acham que isso daí não vira nada? Se nós não crermos no poder que há na unidade da igreja, nós estaremos contrariando a palavra de Deus. O ensino de Cristo. Porque quando Cristo orou na sua oração sacerdotal, em João no capítulo 17, ele pediu ao Pai que nós sejamos um, como Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Para que o mundo possa crer que Ele foi enviado. Então nós precisamos nos unir em oração. Por isso eu comecei lendo nesta noite o culto aqui, Efésios capítulo 6. Quando ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, orarmos uns pelos outros e por todos os santos. Paulo está sozinho lá na cadeia, preso. Mas ele estava contando com as orações da igreja. Ele estava orando pela igreja. Agora eu posso escrever coisas no Facebook, falando a respeito disso, a respeito daquilo, mas é uma voz no vazio. Enquanto isso, as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, eles vão crescendo no mundo que propaga cada vez mais ideias anticristãs, ideias antibíblicas, e eles vão sendo envolvidos, mas a culpa não é do mundo. O mundo é assim, sempre foi assim, não vai mudar o jeito de ser. Era assim nos dias de Noé, era assim nos dias de Ló, era assim nos dias de Cristo. Tanto é que crucificou a Cristo. Mas a culpa é nossa. Porque nós temos grande dificuldade de nos unirmos pelo que nós cremos, em defesa do que cremos. Ele aí que Paulo está dizendo, permaneçam firmes num só espírito, lutando, unânimes pela fé evangélica. Eu não vou me envolver com isso não, vai que dá problema para mim. Eu não mexo com isso daí, que isso daí só dá problema. E aí a gente deixa um soldado com 38 no meio de um monte de gente com fuzil. E aquele coitadinho sem colete à prova de bala, sem capacete, sem nada, ele é com 38 lá. Eu vim aqui para vencer o mundo. Não é? E sozinho, no meio de tudo aquilo, alguém já disse assim que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. A igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Eu vou dizer mais, que muitas vezes a igreja deixa os seus soldados, alguns dos seus soldados lutando sozinhos na frente de batalha. Vai lá, ora por nós, leia a Bíblia por nós, vai lá vai, né? Prega para o meu filho, vai lá, fala para minha filha, vai lá, ora pelo sei o quê. Opa! Lutando unânimes pela fé evangélica.
E aí ele diz aí mais, né? Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Como que nós lutamos pela fé evangélica? De maneira corajosa. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu não abro mão do que eu creio, ainda que eu tenha que pagar com a minha vida por isso, ainda que eu tenha que ser preso, processado e seja lá o que for, eu creio nisso de todo o meu coração. É a palavra de Deus. Crer e defender o que eu creio. Você tem defendido a sua fé com ousadia, com coragem? Ou você se intimida quando você vê alguém, né? Você encolhe, deixa eu ficar quietinho aqui, que nem vai sobrar para mim, né? Eu, não vou falar nada. É lógico que o crente tem que ser sábio, portar com sabedoria, não falar demais, falar pouco, inclusive, né? A Bíblia diz até que aquele que cala é tido por sábio. Ouvir mais, falar menos. Os cristãos, os primeiros cristãos, eles eram assim. Eles ouviam mais e falavam menos. Falavam quando eles viam a necessidade de se posicionar, de falar, mas falavam. É por isso que muitos foram perseguidos, muitos foram mortos, inclusive pelo Império Romano. Quantas histórias nós temos sobre essa realidade? Eu conversava com o pastor Mário, ele me contava de uma viagem missionária que ele fez há pouco tempo, no início do ano. Ele foi para um país do Oriente Médio, a igreja lá é uma igreja perseguida. Então eles entraram ali com contatos que tinham através da missão, entraram ali, não tem ninguém que seja pastor, ninguém que seja missionário. O que tem lá são aquilo que nós chamamos de fazedores de tendas. São pessoas que vão lá como profissionais da área de saúde, da área de tecnologia, de alguma área, mas são cristãos. Eles vão trabalhar em alguma empresa e eles agem como missionários lá, no meio daquela gente. Agem como missionários, levando o evangelho, percebendo situações onde o evangelho, eles têm condições de entrar com o evangelho ali. Mas é interessante que eles foram visitar um local especial, porque esse país no passado foi um país cristão. Foi um país onde o Império Romano também esteve ali. E aí o que aconteceu? Esse lugar especial que ele foi visitar era um lugar onde o Império Romano, assim como existia o Coliseu em Roma, onde haviam jogos, nesse lugar também havia. E 2 mulheres cristãs foram destroçadas lá naquele lugar. Não por leões, porque as colocaram lá dentro da arena com leões. Era a patroa e a empregada cristãs. Segundo século depois de Cristo. As 2 foram colocadas lá na arena porque foram descobertas como cristãs. Elas foram colocadas lá. E os leões não as atacavam. Não as atacavam. Parece que alguma coisa impedia os leões de as atacarem. Então, o comandante ali daquela região ordenou que os soldados as matassem. E eles as mataram, então, com espadas e também com lanças ali diante de todo aquele povo que estava ali para ver o sofrimento delas. E ali naquele lugar tornou-se a primeira igreja cristã daquele lugar, em homenagem a estas mulheres que foram assassinadas lá. Então tem um monumento naquele lugar em homenagem a elas. Eles não destruíram esse lugar exatamente por quê? Porque é obra de Deus. De alguma maneira Deus permitiu que aquilo ficasse ali para ficar gravado. Para outros que passassem por ali, quantos cristãos viveram realidades como essa por causa da sua fé?
Por causa da sua fé. E eu vou dizer uma coisa, naquela época não havia internet, não havia Facebook, não havia televisão. Como é que eles se posicionavam e eram perseguidos? Porque eles se posicionavam diante das pessoas. Diante das pessoas. Então a importância, queridos irmãos, da igreja estar unida, para que nós possamos orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros, estarmos juntos nessa batalha, entendendo que a batalha é de todos nós. E terceiro e último lugar, para viver como um cristão no mundo como o nosso, nós precisamos viver de maneira consciente da fé que nós professamos em Cristo. A fé que nós professamos em Cristo. Porque ele diz assim, para eles, ainda o versículo 28, segunda parte, para eles isso é sinal de destruição. O quê? A fé que vocês defendem. A fé que vocês defendem para o mundo é questão de destruição. Isso daí é para aquela época, não é para hoje. E daí ele diz, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Aquilo que o mundo desconsidera, e que o mundo diz isso não serve para nós cristãos, é a razão do que nós cremos, e pelo que vivemos, e o que defendemos. E Paulo vai dizer mais, ele vai dizer, pois a vocês foi dado o privilégio não só de crer em Cristo, mas de sofrer também por causa dele. De sofrer por causa dele. Poxa vida, crer em Cristo, tudo bem, mas sofrer por causa dele já é outra coisa. Você sabe que o cristianismo, ele cresce mais e melhor em terreno hostil. Os melhores cristãos, eles são forjados em terreno hostil. Quanto mais facilidade para o cristianismo, mais o cristianismo se dilui e ele se perde. Quanto mais dificuldade, mais o cristianismo se solidifica. Não é à toa que Flávio Josefo, um dos grandes historiadores judeus, não cristão, ele dizia exatamente que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Ele conseguia enxergar na morte de cada um daqueles cristãos nos seus dias, aquele sofrimento, que em lugar daquilo abatê-los, pelo contrário, aquilo era como uma semente que fazia brotar mais cristãos. E aí nós vemos na história o cristianismo na sua simplicidade, tomando conta do grande império romano, vencendo o grande império romano, e o Império Romano se curvando diante do cristianismo. Não quero dizer que eles se tornaram cristãos, mas eles tiveram que se curvar, porque viram que era impossível vencer a presença do cristianismo entre eles. Queridos irmãos, nós dependemos dessa fé. Aquilo que cremos, nós devemos defender. E quando defendemos, nós corremos o risco de sermos rejeitados, nós corremos o risco de sermos humilhados, nós corremos o risco de sermos desprezados. Mas quando isso acontece, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus e glorificarmos ao Senhor. Porque a palavra de Deus é clara. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 5, palavras de Cristo no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12. Jesus diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
por que os profetas foram perseguidos? Porque enquanto os falsos profetas eram elogiados, louvados, recebidos nas cortes, e a palavra de Deus era abandonada e o povo se corrompia, moralmente, espiritualmente, em todos os sentidos, os profetas de Deus continuavam defendendo a palavra do Senhor. E a maioria deles pagou com a sua própria vida a sua fé. Hoje é a nossa vez. Todos os apóstolos foram mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Nenhum deles morreu de morte natural. Todos morreram de forma violenta por causa da fé em Jesus Cristo. Esse não é o cristianismo que nós ouvimos. O cristianismo que nós estamos acostumados a ouvir é que você vai ser vencedor, você vai triunfar, você vai... Meu irmão, eu não vou ser vencedor, eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não preciso ganhar dinheiro para ser vencedor, porque Jesus Cristo já me deu algo que dinheiro nenhum pode comprar. Eu não preciso de promessas falsas e vazias para me fazer sentir-me melhor nesse mundo onde nós vivemos. Como um cântico antigo que nós cantávamos na igreja, nós podemos dizer: aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. E essa é uma verdade. Nós estamos aqui como forasteiros, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Não é isso que diz o hino que nós cantamos? Eu sou forasteiro aqui. Eu estou aqui só de passagem. A minha terra está me aguardando. A minha pátria está nos céus. E me compete, enquanto viver aqui, viver convicto do que eu creio, do meu compromisso com Cristo, com a igreja de Cristo. Viver consciente de que estou na presença dEle. Lutar por essa fé, defender essa fé, ensinar essa fé. E viver de maneira coerente com aquilo que a fé que eu professo. Se eu digo, eu creio que Deus criou o universo pelo poder da sua palavra, eu digo isso porque eu creio nisso, ainda que todos digam que não foi assim. Eu continuo crendo nesta verdade e crerei nela. Dostoiévski, que foi grande autor russo, ele escreveu uma coisa que eu não acredito dessa maneira, mas ele escreveu uma coisa interessante. Se me provarem que a verdade está fora de Cristo, eu prefiro ficar com Cristo a ficar com a verdade. Se me provarem que a verdade está fora do Cristo, eu prefiro ficar com Cristo do que ficar com a verdade. Porque a verdade neste mundo, irmãos, ela nem sempre é verdade. Nem sempre. Agora, a verdade da palavra, ela permanece para sempre. É verdade o que está aqui. É verdadeiro o que está aqui. E eu vou defender isso de todo o meu coração. Vou ensinar isso de todo o meu coração. E vou pedir a Deus que Ele me ensine a amar a sua igreja como Cristo amou. Porque quando Cristo voltar, a palavra de Deus diz que Ele voltará para buscar a sua igreja. Você estará lá, naquele dia, você estará ali. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, estar cada dia mais convictos da fé que foi transmitida para nós, através de tantos e tantos cristãos que já partiram e pagaram com seu próprio sangue a fé que eles defenderam. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós estaremos nos